Olá pessoal, hashtag Hora da Sandra, começando aqui aquele quadro que eu falei para vocês de sexta-feira, onde eu vou passar informações, dicas, assuntos variados aí a cada sexta-feira. Então hoje, o que eu primeiro, programa aqui primeiro programa não, desculpa aí, primeiro quadro que eu vou fazer para vocês, primeiro vídeo. Aí o que eu gostaria de pedir para vocês? Eu não quero ser uma coisa muito formal, eu quero realmente que seja bem descontraído, como se você estivesse aqui pessoalmente comigo, nós estivéssemos conversando, eu estivesse dando essa orientação a você, estivesse dando uma informação, ou estivesse trocando, batendo um papo com você sobre alguma coisa, alguma dúvida que você tenha. Resolvi ajudar nesse sentido porque eu senti a necessidade de várias pessoas que eu atendo, ou pessoas que às vezes eu nem estou atendendo, mas me ligam perguntando, e eu acho muito bacana isso, eu gosto bastante porque eu gosto de ajudar as pessoas, já é meu instinto querer ajudar de alguma forma. Então, para mim, para eu estar orientando as pessoas naquilo que eu tenho conhecimento, eu acho que é muito importante eu fazer isso também por vocês. Então, assim, eu peço até licença para vocês, né, por estar entrando aí nesse momento, mas eu quero realmente estar ajudando a todos. Bom, então vamos lá. O primeiro tema que eu escolhi foi falar sobre o financiamento bancário. Eu escolhi esse tema também pelo momento que nós estamos vivendo aí. Nós estamos com uma taxa Selic aí bem mais baixa, né? A mais baixa da história do Brasil, na realidade. Então, muitos bancos eles estão fazendo aí linhas de créditos até competitivos entre eles, né? Cada um está lançando uma forma de linha de crédito de financiamento imobiliário para a compra de um imóvel. E como que é um financiamento imobiliário, Sandra? O que eu faço? Eu só chego lá no banco, eu já tenho esse crédito? Não. Existem algumas coisas que são necessárias para você conseguir adquirir esse crédito. Então, assim, primeira coisa, o financiamento bancário, ele é um financiamento de um imóvel, ele é o quê? Ele é um empréstimo que a instituição bancária está fazendo para você para adquirir o imóvel que você quer comprar. Então, você não tem o dinheiro à vista, você tem que pedir para o banco para ele conceder esse dinheiro para você comprar o imóvel que você quer. E aí, você vai ter que dar um percentual também de entrada e o banco vai te financiar um outro percentual. Existem bancos que estão financiando 10%, outros a partir de 20%. Então, você às vezes consegue uma linha de crédito de 80% ou você consegue uma linha de crédito de 90%. E às vezes você consegue uma linha de crédito de 60%, de 70%. Tudo vai depender da análise do seu crédito também. E aí, quais são os primeiros pré-requisitos para você conseguir esse financiamento bancário? Primeiro pré-requisito são três, na realidade são três. Você precisa ser maior de idade, maior de 18 anos, maior de 18 anos. Você precisa ter comprovação de renda e você também precisa que o seu nome ele não esteja em nenhum órgão de restrição de crédito. Tipo um Serasa, um SPC, você não pode ter seu nome nessas linhas nesses órgãos, restrito nesses órgãos. Aí, o que você vai fazer? Você vai com o seu gerente na instituição bancária que você tem conta, ou você vai através de um correspondente bancário. Se você estiver sendo atendido por um corretor já, ou por uma imobiliária, provavelmente eles vão orientar você ao processo que você tem que fazer. Então, eles vão te indicar um correspondente, ou a própria imobiliária às vezes tem, ou o próprio corretor às vezes já faz esse procedimento. Então, você procura um correspondente bancário ou gerente da sua agência. E aí, o que você vai precisar fazer? Se for um correspondente bancário, você tem que apresentar documentação, então você tem que apresentar CNH ou RG e CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, que tem que ser o holerite se você for registrado, ou você precisa, se você for um autônomo, você precisa levar o contrato de prestação de serviço,
o decor, você precisa levar também os seus extratos bancários, se você não estiver fazendo direto no seu banco, se for por um correspondente. Ou se você for fazendo uma instituição diferente daquela que você tem a sua conta hoje. Então, todos esses documentos são necessários. Se você for casado ou tiver uma união estável, tem que apresentar também a certidão de casamento e também os documentos do cônjuge. A partir desse momento, o correspondente ou o gerente ele vai fazer sua análise de linha de crédito. Então, ele vai fazer uma simulação. Você pode até fazer, às vezes, direto no computador. Você pode fazer um online, uma simulação que você tem uma prévia para saber mais ou menos o quanto você teria que dar de entrada e o quanto você teria de crédito. Mas o correto mesmo é que você faça através dos profissionais, porque aí você vai ter uma resposta até melhor. E aí você fazendo essa análise lá no correspondente, ele vai vai fazer uma simulação, vai te dar linha de crédito, você já escolheu o imóvel, então você tem aquele imóvel, aí você fala, olha, eu já tenho um imóvel, quero que a minha análise de crédito dê continuidade. Então aí o correspondente vai analisar também, né, ou o gerente ou o banco, no caso, vai estar analisando, também não é o correspondente, quem analisa é o banco, que vai estar dando crédito para você, ele analisa também o seu score. O que é o score, Sandra? O score é a pontuação, a sua pontuação de crédito. Então, por exemplo, lá na faculdade ou lá numa escola, você tinha sua pontuação, sua nota de 0 a 10. No score, no banco, você também precisa de uma pontuação e eles olham isso através do score, do seu score. Então, quando você paga bem as suas contas são pagas todas em dia, o seu score vai aumentando e também conforme a sua movimentação no banco, o seu score sempre vai aumentando. Aí, o que acontece? Você é um bom credor, então o banco ele pode te dar um crédito um pouco maior. Você pode ter alguns benefícios quando você tem um score alto. Quanto maior o score, melhor será para você. Outra coisa também é que você não pode comprometer mais de 30% da sua renda. Então, a comprovação de renda que você levar, você não pode comprometer mais do que 30% para fazer um financiamento bancário. Após essa análise toda, esse crédito todo aprovado, o que é feito? Você escolheu o imóvel e aí você já comunica ao banco ou ao correspondente que você já tem o imóvel. Aí vai ser chamado o engenheiro para fazer uma empresa de engenharia que vai fazer o laudo de vistoria, a perícia desse imóvel. Esse trâmite do engenheiro entre chamar e visitar o imóvel e dar o laudo demora uma média de 1 semana a 10 dias. E tem um custo, tem uma taxa. Cada banco ele cobra uma taxa para o seu cliente. Alguns bancos cobram apenas o engenheiro nesse momento, depois cobram outras taxas como contratos. Então, cada banco tem o seu trâmite de cobrança ao cliente que está indo buscar esse crédito imobiliário. Quando o engenheiro fez esse laudo, já entregou para o banco, encaminhou para o banco, após isso, você vai preencher formulários. Enquanto isso, o banco também analisa a documentação dos vendedores, que são encaminhadas também ao banco, analisa a documentação também do imóvel, que tem que ser encaminhado, matrícula do imóvel, espelho do IPTU. A documentação dos vendedores também são as documentações básicas como CNH, comprovante de residência, e também as certidões são levantadas, principalmente trabalhista, para saber se existe alguma veiculação de algum processo de uma ação trabalhista nesse imóvel, que aí pode ocorrer uma penhora futura, então o banco ele acaba não pegando esse patrimônio como garantia do dinheiro que ele está emprestando para você. É um trâmite todo detalhado. Por isso que eu quero passar essas informações para vocês. Aí o que ocorre? Depois que foi tudo feito, já tem engenharia tudo certinho, chegou o contrato. Assinam os compradores, assinam os vendedores
E aí você comprador, pega esse contrato, ou se você tiver um correspondente ou uma imobiliária, um corretor de imóveis, pode ser que eles já façam esse serviço para você. Às vezes o correspondente ele faz, às vezes a imobiliária ou o corretor de imóveis também faz. Aí tudo vai depender da negociação que vocês conversaram antes. Aí você pega esse documento, se for o caso você que vai levar, então você pega esse documento e você vai recolher o ITBI. Então você vai ter que ir junto ao órgão da prefeitura para emitir essa guia do ITBI, uma guia de DARF que você vai pagar as custas do ITBI. E aí depois você pega essa guia junto com os contratos e você vai ao registro de imóveis desse imóvel que você comprou, né? É um registro específico. Aqui em Santos nós temos 3 registros de imóveis, então você tem que ir ao registro de imóveis específico do imóvel que você comprou. Lá você vai apresentar esse contrato, a guia de TBI, e o cartório vai ter um prazo, eles dão um prazo aí de uns 15 dias para fazer a parte da documentação na matrícula desse imóvel. Então o que ele vai fazer? Ele vai averbar ali na matrícula desse imóvel, vai registrar ali que você está comprando esse imóvel, mas que ele está alienado ao banco que você fez o crédito imobiliário. Após todo esse trâmite, você vai recolher esse contrato e aí é que é liberado o dinheiro para o vendedor. Após algumas horas ainda, é que o dinheiro é liberado para o vendedor. Passando esse processo, você, comprador, quitou o imóvel, acabou de pagar todas as parcelas, já se passaram aí os anos que você fez o financiamento e aí você quitou esse imóvel, terminou, última parcela você pagou. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai voltar ao banco que você fez o financiamento e pedir um termo de quitação para esse banco, para essa instituição bancária. E com esse termo, você vai junto ao cartório novamente do registro de imóveis, desse imóvel que você adquiriu, que é seu, e você vai dar a baixa nesse parcelamento, nesse financiamento que você fez junto ao banco. Você vai levar o termo de quitação para dar baixa. Lá eles vão averbar que o imóvel está quitado e que não é mais alienado esse imóvel ele passa a ser seu, ele passa a ser das pessoas que compraram. Isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas elas acabam passando por esquecimento, porque anos depois quitou o imóvel e achou que o imóvel já é dele, já é de uso, já tá lá, né, no imóvel, o imóvel não deixa de ser. Mas o imóvel ainda está alienado ao banco. Quando ele está alienado ao banco, ele não é um imóvel real seu. Então você precisa desse termo de quitação para dar baixa e esse imóvel se tornar totalmente por completo seu e não estar mais alienado. Quando você vai ao banco e assina a escritura, que chama-se uma escritura de alienação fiduciária, é justamente porque ele está alienado ao banco. Então, por isso que você tem que levar esse termo de quitação para o registro de imóveis quando você termina. Então, se você que está me assistindo, de repente você já comprou um imóvel há anos atrás, já quitou e não fez isso ainda, então pode pegar esse termo de quitação e levar para o banco para dar baixa nesse financiamento que você fez e constar na matrícula do imóvel que o imóvel agora já não tem mais nenhuma alienação a nenhuma instituição bancária. Gente, essa foi a minha dica, minha orientação, minha informação de hoje. Caso vocês queiram deixar feedbacks aqui no vídeo, assuntos que vocês queiram perguntar aí para um próximo vídeo, talvez não a semana que vem, mas um outro, deixa aí a dica de vocês e se vocês tiverem alguma dúvida a mais, como eu falei, entre em contato comigo, tá bom? Obrigada!